Pode? Bom dia a todos os servidores e colaboradores da ANEEL, a todos aqui presentes e aqueles que nos acompanham pela internet. Sejam muito bem-vindos a esta reunião pública de diretoria da ANEEL. Cumprimento os diretores Ricardo e Fernando e informo que está ausente em razão de férias o diretor-geral Sandoval Feitosa. Saúdo o nosso procurador-geral Raul Lisboa e o nosso secretário-geral Daniel Dana. Temos hoje o quórum de 3 diretores. Estamos, portanto, aptos a deliberar. Declaro aberta a sessão 22ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024. A presidência comunica alguns fatos marcantes na agenda da ANEEL ao longo da última semana e da próxima semana. No dia 18 de junho, a ANEEL recebeu a Agência Dinamarquesa de Energia para discutir eficiência energética. Nos dias 19 e 20 de junho, a ANEEL participou do Encontro Nacional do Setor Elétrico, o ENASE. A ANEEL participou da plenária de abertura, transformação em curso, estratégias e políticas rumo a um país descarbonizado e dos painéis regulação tarifária e financeira, quais as prioridades para 24 e 25, e leilões e desestatizações, quais as expectativas para o pipeline por vir. Também no dia 19 de junho, a ANEEL participou do evento Energy Summit, integrando o painel The Future of Electric Grid. Nesta semana, no dia 27 de junho, ocorrerá o Seminário de Sistemas de Armazenamento de Energia, encerramento da chamada estratégica número 21 de 2016. A chamada 21 de 16 investiu em torno de 300 milhões de reais para promover a inserção de sistemas de armazenamento de energia no setor elétrico brasileiro e resultou em 20 projetos finalizados, 11 produtos patenteados e muitas soluções inovadoras para problemas do setor. O evento ocorrerá no Auditório 1 da agência, das 9 às 18 horas e será transmitido ao vivo pelo canal da ANEEL no YouTube. No dia 4 de julho, a ANEEL realizará o Workshop Internacional de Perdas Não Técnicas no auditório da CNI, em Brasília. O evento visa a construção de soluções sustentáveis para o atendimento de áreas com elevada complexidade socioeconômica. O workshop subsidiará a revisão do submódulo 2.6 do PRORET, Perdas de Energia e Receitas Irrecuperáveis, atividade que consta da agenda regulatória da ANEEL, ciclo 24-25. As inscrições estão abertas e podem ser feitas nas áreas de eventos do site da ANEEL. Feitos os informes do dia, vamos deliberar. Pergunto aos demais diretores se tem algum informe a fazer. Então, acho que estamos aptos a deliberar a ata da 21ª reunião pública ordinária de diretoria de 24, realizada em 18 de junho de 24. Se todos concordam com os termos da ata, permaneçam como estão. Bem, declaro aprovada a ata da 21ª reunião pública ordinária da diretoria de 2024. Bem, sendo assim, solicito ao secretário-geral que enuncie os processos com sustentação oral e a ordem de julgamento definida por essa presidência. Bom dia, senhores diretores, senhora diretora, senhor procurador-geral, todos aqui presentes, todos que nos assistem pelo canal da ANEEL no YouTube. A pauta dessa 22ª reunião pública ordinária de diretoria foi publicada na internet na última quinta-feira, dia 20 de junho, contendo 22 itens. Os itens 3 a 22 correspondem a itens de bloco, e para esses itens, votos e atos foram disponibilizados previamente, no momento da publicação da própria pauta. Foi destacado o bloco item 5, e foram retirados de pauta os itens 10, 16 e 20. Também há pedido de sustentação oral para os itens 1 e 5. Dessa forma, a ordem de deliberação definida pela presidência será iniciada pelos itens do bloco, e na sequência serão deliberados os itens 1, 2 e 5. Era isso, senhora presidente. Obrigado, Dana. Então, submeto aos senhores diretores os itens do bloco para julgamento. Eu aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo os itens remanescentes do bloco. Eu também aprovo o bloco. Então, proclamo que essa diretoria colegiada, por unanimidade, decidiu pela aprovação dos itens do bloco da 21ª, né? Da 22ª reunião pública ordinária de diretoria de 2024. Solicito, assim, ao secretário-geral que apregoe o primeiro item para julgamento. Item 1, processo 48.500.002651.2022.43. Resultado da consulta pública número 31 de 2023, instituída com vista a colher subsídios e informações adicionais para a revisão dos submódulos 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifário PRORET, que tratam da revisão periódica da receita anual permitida à RAP das transmissoras. Diretora relatora Agnes Maria de Aragão da Costa, e há um pedido de sustentação oral para este item.
Obrigada, Dana. A Agenda Regulatória 22-23 definiu entre suas atividades a revisão do submódulo 9.1 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET no que se refere aos custos operacionais e a avaliação dos submódulos 9.1 e 9.2 que tratam da revisão periódica das receitas das concessões de transmissão não licitadas e licitadas, respectivamente. Na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos, realizada no dia 16 de janeiro de 23, fui definida a relatora do processo de revisão dos submódulos 9.1 e 9.2. Em 31 de agosto de 23, conforme decisão desta diretoria, foi instaurada a consulta pública número 31 de 23 para discutir alterações nos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET e do banco de preços de referência da ANEEL do segmento de transmissão. A proposta submetida à discussão consta da nota técnica 93 de 2023 STR, SFF, SCE ANEEL de 25 de agosto de 23, emitida pelas respectivas superintendências, e foi dividida em três... Pode descer, por favor. Etapas, sendo a primeira e segunda etapas relativas aos custos operacionais e a terceira etapa relativa aos demais temas dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET. Por meio da nota técnica 159/2023 STR, SFF, SCE ANEEL, de 4 de dezembro de 23, as superintendências recomendaram a conclusão parcial da consulta pública número 31 de 23 acerca dos temas relativos à terceira etapa. Essa nota técnica hierarquizou as contribuições relativas à etapa em prioridades 1 e 2, bem como analisou as associadas à prioridade 1, necessárias para que as concessionárias apresentassem seus respectivos relatórios de avaliação e conciliação físico-contábeis para as revisões tarifárias periódicas de 23 e 24. Em 5 de fevereiro de 24, a Resolução Normativa 1083 foi publicada, aprovando a versão 4.2 do submódulo 9.1, a versão 4.2 do submódulo 9.2 e a versão 2.1 do submódulo 9.7 do PRORET, acerca da prioridade 1. Nesta mesma data, também foi publicado o despacho 285, estabelecendo a data de 10 de março de 24 para entrega dos relatórios de avaliação e conciliação físico-contábil referentes às revisões dos anos de 23 e 24 a ocorrerem em 1º de julho de 24, conforme despacho 402 de 2023. Por meio da nota técnica 4924 STR-SFF SCE ANEEL, de 12 de abril de 24, a STR, a SFF e a SCE recomendaram a conclusão parcial da consulta pública número 31 acerca dos temas relativos à prioridade 2 da terceira etapa. Em 29 de abril de 24, a Resolução Normativa 1088 foi publicada, aprovando a versão 4.3 do submódulo 9.1 e a versão 4.3 do submódulo 9.2 do PRORET acerca da prioridade 2. Por meio da nota técnica 93 de 24 STR ANEEL, de 19 de junho de 24, a STR recomendou a conclusão da consulta pública número 31 acerca dos temas referentes aos custos operacionais das transmissoras prorrogadas nos termos da Lei 12783 de 2013, hierarquizados como prioridade 3 e associados às primeira e segunda etapas. Em todo o período da consulta pública, foram realizadas diversas reuniões com as transmissoras e com a Associação Brasileira das Empresas de Transmissão de Energia Elétrica, conforme as memórias de reunião juntadas aos autos. É o relatório. Procuradoria, né? Não, sustentação oral. Desculpa. Sustentação oral será apresentado pelo senhor Rafael Takasaki Carvalho, representante das Centrais Elétricas Brasileiras Eletrobras. O senhor responde até 10 minutos. Bom dia a todos, tudo bem? A Eletrobras agradece o espaço, né, que está sendo concedido hoje e ao longo de todo o processo. A gente sempre foi super bem recebido por todos, pela diretora, pelos demais diretores, pelas equipes técnicas. E esse espaço ele foi bem importante para avançar em vários pontos, de fato. Um dos pontos que a gente enaltece aqui, a gente percebe que a superintendência, naquilo que for possível, sempre está buscando uma similaridade entre metodologias de T e D em custos operacionais, e isso foi visto no processo, isso é muito positivo. Naquilo que é similar, e a gente vê aqui um aspecto similar, mas que lá, ainda no processo de distribuição, ainda não está decidido. Então, como a gente está no amadurecimento constante do processo regulatório, a gente vê que algo que possa ser discutido aqui, eventualmente evoluído, possa também ir para lá, dado que não é uma situação totalmente definida. E a gente vê que aqui, o que a gente vai trazer para a discussão
é algo que ainda, a nosso ver, está longe o mérito ainda está, a discussão de mérito ainda não alcançou aquilo que a gente acha que deveria. É assim, rapidamente, assim, o que de fato se busca nos processos de estabelecimento dos custos operacionais baseados em modelos de benchmark é de fato premiar as melhores práticas de gestão. O que se espera é que práticas de gestão melhores tornem empresas mais eficientes, com menores custos em relação à quantidade de ativos que ele opera. Basicamente é isso. E o resultado final é empresas menos eficientes não têm essa eficiência remunerada. Então, a empresa basicamente tem que conviver com essa diferença, vai ter que reduzir seus custos para a próxima vez, e o processo de aprendizado é assim, né? Ele vai olhar como é que as outras empresas estão praticando os seus custos e gerindo seus ativos e vai buscar esse benchmark, né? O que acontece? Quando a gente trata aqui, o que a gente traz aqui para a discussão, que é a questão das condenações trabalhistas, o que a gente percebe é que as condenações elas não fogem à discussão de gestão. E aqui a gente não está muito longe de querer dizer que a gente quer que empresas pratiquem algo agressivo em relação a aspectos trabalhistas e judiciais para poder ser mais ou menos eficiente, né? Muito pelo contrário, a gente acha que as empresas devem e praticam as melhores, aquilo que ela entende como a melhor prática de gestão no pagamento suas despesas trabalhistas, e o que a gente observa nos dados é que é isso mesmo. Na verdade, quando a gente vê os números apresentados pelas próprias empresas no processo de consulta pública, dos custos operacionais, aquilo que está contabilizado, a maioria das empresas está ali dentro de um intervalo de confiança do box plot, primeiro quartil, terceiro quartil, com custos da ordem média de 3%. Então, a gente não está falando de nenhuma prática agressiva, né? E, de certa forma, a gente percebe que, à exceção de empresas minúsculas, né, uma transmissora com 18 funcionários e as 5 menores distribuidoras, todas as demais empresas convivem com algum nível de custo trabalhista, né, de custo judicial que decorre de um processo trabalhista. Então, talvez a gente está falando um pouco mais, denota mais o Estado brasileiro do que uma questão de prática, né, porque as empresas convivem com isso, a ANEEL convive com isso, o governo convive com isso, a prefeitura convive com isso. Então, é uma situação que a gente não pode atribuir, dentro desse cenário que está se mostrando, como objetivamente algo indevido ou que é uma penalidade. Então, o que a gente traz aqui é que é uma realidade fática que empresas, quase todas as empresas do setor, convivem com um percentual da ordem de aproximadamente 3%. Isso acontece também no segmento de distribuição. Ao longo do debate, né, na CP, o que a gente percebeu logo no início é que havia um entendimento, né, da área técnica de que isso eram custos indevidos, vamos pensar assim, até como se fossem penalidades. E a gente trouxe para a discussão elementos para tentar esclarecer isso, porque no âmbito contábil, hoje existem contas diferentes. Dentro dos gastos operacionais, existem contas diferentes para custo pessoal e para pagamentos associados a condenações trabalhistas. E, assim, isso não muda o fato que a origem do problema seja a mesma, né? Porque, de certa forma, se você, no início do processo, concordou em pagar algo, a empresa definiu, vamos pegar um caso como periculosidade, que é um caso clássico, a empresa entendeu que, em determinada situação, ela deveria pagar a periculosidade para o empregado. Não havia nenhuma divergência, aquilo caiu no custo pessoal. Numa outra situação, ela entendeu que não deveria. O empregado divergiu, foi buscar a justiça. Quando ele perde, como não teve nenhum pagamento, não teve nenhuma alocação de custo, está tudo certo. Mas quando ele ganha, aquele custo vai para uma outra rubrica. Agora, mudou? O problema não mudou. O pedido ainda é o mesmo, a causa é a mesma, o valor, a discussão em si é a mesma, a única coisa é que a gente tem um deslocamento no tempo do pagamento daquilo. Óbvio que pode ter no processo judicial outras coisas associadas. E aí a gente tentou demonstrar também o quanto isso é significativo. A gente conseguiu demonstrar, pelo menos, que parte dela é muito insignificante. Ou seja, custos judiciais, honorários, etc., representam uma parte menor que 1%. Agora, de fato, dentro do processo, além da, vamos chamar assim, do que a gente chama de causa principal, a periculosidade, a hora extra e a atualização, pode ter alguma demanda adicional? Pode.
o que a gente percebe é que ela é bem minoritária, mas pode e teria que ser necessário uma exploração um pouco maior sobre esse tema. Do ponto de vista regulatório, a incerteza sobre isso é muito baixa, menor do que o próprio processo de benchmark já introduz de incertezas na hora do cálculo. Mas, se há uma dificuldade de tratar, a gente pode apurar esses custos, pode avaliar. O que não pode é deixar mais de 80% daquilo que parece, né, muito claro que é uma despesa de pessoal deslocada no tempo, sem tratamento, porque ainda chega no final do processo, aparentemente o entendimento ainda não aconteceu, porque basicamente foram feitas as mesmas afirmações, né? Tem caráter penalidade, pelo descumprimento da lei. Então, aquilo que a gente trouxe parece que ainda não foi suficiente para esclarecer esse ponto. Embora, no final, ainda, se a ANEEL identificou que, se eventualmente esse assunto mereça ser tratado, deveria ser tratado no âmbito do manual de contabilidade, avaliando a pertinência de segregação desses custos. Mas, na verdade, se a gente chega a essa conclusão no final, é porque, no fundo, a gente já observou a pertinência. Porque, na verdade, não faria sentido nenhum a gente entender que tem algo que incomoda, alguma coisa que pode ser pertinente, a gente segrega no manual de contabilidade e depois chega na revisão tarifária, não aceita porque não é pertinente. Então, assim, hoje já se percebe que é pertinente, só que não está segregado. E aí está com uma dificuldade de evoluir em cima daquilo. Ficou demonstrado que, na prática, essa pertinência vem do aspecto fático de que não muda o caráter original. A gente está falando de uma despesa despesa operacional, uma despesa de pessoal deslocada no tempo, né? E o não tratamento de grande parte disso é uma perda significativa para as transmissoras, eventualmente será para as distribuidoras também, porque no custo operacional a gente já trabalha com margens menores. Para a gente ter receitas dessa magnitude, né, que é custo operacional, é receita líquida. Para eu poder investir e ter receitas líquidas desse porte, a gente tem que investir bilhões. Então, assim, não é uma coisa simples, não é um valor irrisório. Então, o que a gente traz aqui, só no caso da Eletrobras, são 180 milhões de eventual, vamos pensar, expectativa. Aquilo que está contabilizado e que, eventualmente, após uma apuração, seria provavelmente minorado, mas, em grande parte, seria reconhecido. Então, o que a gente traz aqui, já entendendo a dinâmica do processo, é que apure-se, então, os custos. Se há essa incerteza, pior do que errar em 80%, 90%, por conta de 10%, 15%, o que for, 5%, apura-se os custos, define-se agora aquilo que tem condição de definir, né? Então, aquilo que a gente chama K1 base, K1 adicional, são os custos operacionais das instalações diante da regra que está posta com cálculo de eficiência. Define isso agora. Apura-se os custos, as condenações, aquilo que você achar pertinente. Se vocês quiserem que a gente contrate uma auditoria com base nas avaliadoras que já trabalham com a ANEEL, a gente faz o que precisa, entrega esse relatório, avalia-se aquilo que foi se entender como despesa de pessoal definitivo, aplica-se a eficiência calculada agora no processo. A gente sabe que a nota técnica trouxe uma alteração metodológica que retirou do cálculo da eficiência, também, na fase de cálculo da eficiência, retirou as condenações, os custos das condenações. Mas aí a gente fez um estudo para avaliar se isso impactava. E a gente viu que, mesmo simulando com ou sem condenações no cálculo de eficiência, as eficiências ficavam praticamente no mesmo lugar. Então, com 99,5% de correlação entre um caso e outro. Então, não teria nenhum problema seria necessário ressimular de novo, poderia se aplicar as eficiências calculadas agora nas condenações apuradas, sem problema algum. Então, essa é a nossa proposta definitiva para esse ponto. A gente espera que, assim como ao longo de todo o processo, seja bem recebido. Beleza, obrigado. Obrigada, Rafael. Agradeço pela sustentação oral. A gente conversou bastante sobre esse tema, né, ao longo de toda a consulta pública. Então, passo agora para o Procurador-Geral. Obrigado, senhora diretora. Cumprimento os demais diretores, senhor secretário-geral, todos os colaboradores que nos acompanham, todos que nos assistem pelo YouTube.
Nesse processo, senhora diretora, não houve encaminhamento, portanto, não há manifestação da Procuradoria. Obrigada, Raul. Então, vamos passar a leitura de alguns pontos, e aí eu vou passar especificamente sobre esse ponto, né, que o Rafa... Ah, não, antes disso, gente, desculpa, antes de eu fazer a leitura do voto, eu solicitei uma apresentação técnica do servidor da STR, Augusto César Coelho Félix, que vai trazer, né, o... Não? Ah, então, desculpa, é o Vitor que vai fazer da STR, mas como eles trabalham juntos, entendo que estão todos representados nessa apresentação. Por favor, Vitor. Bom dia a todos. Obrigado, diretora Agnes. Se me permitam, eu gostaria de fazer transmitir uma mensagem, tá, para os ouvintes, tá? Quem está acompanhando a reunião pública ao vivo, uma mensagem aqui elaborada pela Zé, juntamente com os demais servidores da ANEEL, para a gente trazer aqui o ponto, ressaltar, frisar o ponto da questão da valorização da regulação, tá? Então, a mensagem é o seguinte: bom dia a todos e todas que acompanham esta RPO. Agradecemos o apoio pela diretoria da ANEEL à campanha de valorização das agências reguladoras e das carreiras dos servidores da regulação federal. Também expressamos nossa gratidão pela solidariedade que temos recebido dos setores regulados, dos agentes setoriais, dos agentes governamentais, dos políticos e da sociedade que, ao tomarem conhecimento da atual situação, declaram indignação, compreendem nosso movimento e se colocam à disposição para ajudar. Queremos informar que o governo, representado pelo MGI, agendou a nossa próxima mesa de negociação para as 16 horas do dia 11 de julho de 2024. Ao contrário do que aconteceu na última reunião, esperamos e pedimos que nessa reunião o governo apresente uma proposta condizente com as nossas entregas à sociedade brasileira. O governo, ao reconhecer nosso valor e posicionar a remuneração das carreiras dos servidores da regulação federal junto às demais carreiras típicas de Estado, como as do ciclo de gestão, Banco Central e Receita Federal, evitará a intensificação da operação Valoriza Regulação ou uma eventual greve e auxiliará a resolver a evasão do qualificado quadro de servidores. Além da pauta remuneratória, esperamos que a proposta também avance em outros pontos, como a reorganização das carreiras, a atualização do nome dos cargos, transversalidade de atuação e a definição de requisitos de acesso de nível superior para todos os cargos, a exemplo do que vem sendo conquistado por categorias de outros poderes. Para contextualizar a gravidade da situação, lembramos que interrupções e ineficiências em setores essenciais têm impactos prejudiciais e desestruturantes para a economia e o social do país. Uma greve das agências reguladoras e a continuidade de processo de evasão de servidores podem causar danos ainda mais profundos, de longo alcance, e que asseverariam a crise orçamentária e financeira vivida pelo Brasil. Em contrapartida, as agências reguladoras, incluindo a ANEEL, atuam em setores cruciais e estruturantes da economia e sociedade, como energia, telecomunicações, logística, mineração, saúde e insumos agrícolas. O fortalecimento dessas agências melhora a regulação, fiscalização e operacionalização desses serviços essenciais, levando a ganhos financeiros, econômicos e sociais sem precedentes no país. Atender ao nosso pleito é, portanto, parte da solução para o Brasil vencer sua crise e alcançar a tão almejada austeridade fiscal. A expectativa dos servidores, como do setor regulado e povo brasileiro, é grande para que o governo faça o melhor para o país e apresente uma proposta que atenda a nossa pauta e fortaleça a regulação federal. Nós não queremos greve, nós queremos trabalhar, nos valorize que somos parte da solução. Cesse da compreensão, contamos com a participação de todos nesse processo. Muito obrigado. E, assim, antes, eu só queria fazer um agradecimento específico assim, para 3 servidores que trabalharam, lideraram esse processo, que foi o Matheus, o Denis e o Augusto, que apareceu por último.
E por que 3 servidores diferentes trabalharam nesse processo? Porque eles são... Eu, modéstia à parte, vejo isso, trabalho com servidores altamente qualificados, estão sempre sendo demandados para trabalhar ou no Ministério, ou sai da ANEEL para trabalhar em iniciativa privada. Então, existe muita mudanças internas, né? Isso devido ao alto quadro qualificado. E esse recurso está ficando escasso. Ele está ficando escasso e essa remuneração não está acompanhando a quantidade de atividade e demandas que a gente está recebendo e o diminuto quadro que tem se reduzindo e a remuneração não está fazendo frente a esse recurso que está cada vez mais escasso. Então, diante disso, eu termino aqui o agradecimento e inicio agora aqui a parte da apresentação. Tá? Bom, a doutora Agnes já fez um breve relato, né, das discussões anteriores, mas aqui eu friso aqui que esse processo começou lá em 2022, com a TS 14, tá? Que a gente fez uma discussão e consolidação das bases de dados que foram utilizados no cálculo do benchmark dos custos operacionais regulatórios. Então, a gente fez toda uma análise das variáveis que seriam consideradas e também uma avaliação da qualidade dessas variáveis. Tá? Aí eu falo aqui das bases de ativos, dados contábeis, variáveis ambientais, índice salarial. E aqui é um resumo das contribuições, né? Tanto da primeira e segunda etapa. A gente focou muito aqui na questão dos insumos e produtos, variáveis de segundo estágio, eficiência de referência, condenações trabalhistas e o fator X/trajetória. A gente teve um nível aí de reconhecimento de 16%, né, dos pleitos e não acatado em torno de 61%. Qual que é o modelo matemático que a gente utiliza para definir o custo operacional eficiente das transmissoras? É um método de programação ali matemática que estima a fronteira tecnológica com base nos dados reais das empresas, né, e avalia o desempenho de cada empresa face a essa fronteira tecnológica, que é estimada. Aqui a representação gráfica simplificada de insumos e um produto. Né? Cada ponto é uma DMU, e a partir dessa relação a gente consegue derivar essa fronteira tecnológica, e aquelas empresas que se encontram dentro dessa fronteira são empresas que podem melhorar suas eficiências, no caso, reduzir os custos operacionais, uma vez que tem empresas que conseguem atender o mesmo nível de produto a um custo mais baixo. Então, a modelagem visa maximizar, né, visa explicar o custo de cada empresa com base na relação entre coeficientes, né, e os produtos. Então, as transmissoras atendem quilômetros de rede, né, tem subestações, transformadores, e cada um desses produtos tem um custo. Então, o modelo tenta escolher aquela melhor relação de custo dos produtos que melhor explica os seus custos. Claro que tem que levar em consideração algumas restrições. Essa escolha ela tem que respeitar a restrição que esse custo estimado é limitado ao próprio custo real da empresa. Não pode identificar um custo maior do que ela de fato gasta. E esses pesos, né, esses coeficientes dos produtos, eles têm que ser factíveis para as outras empresas. Então, eles também têm que respeitar que o custo estimado para cada uma das empresas tem que ser o próprio, até o custo real. E esses custos têm que ser maior que zero. Né? Não é possível, não faz sentido operar e manter um quilômetro de rede e custar zero. Ele necessariamente tem que ser um valor diferente de zero. A modelagem atual, ela basicamente foi mantida em relação... A proposta de fechamento, ela basicamente foi mantida em relação à metodologia vigente, né, que leva em consideração aí como produtos extensão de rede maior e menor que 230 kV, a potência, MVA, R, equipamentos de subestação maior e menor que 230, modos de manobra. A exceção aqui é a questão das condenações trabalhistas, que no modelo vigente a gente considera esse custo no cálculo, mas na hora de aplicar ele é retirado. Né?
E a questão da qualidade também foi um produto que foi retirado, tendo em vista que na transmissão o índice de disponibilidade das linhas é bastante alto, tem pouca diferenciação e agrega pouca informação para o modelo. Então, ela foi retirada. A questão das condenações trabalhistas, a gente entende que é uma questão que não tem que ser repassada para o usuário, tem um caráter de penalidade, né? O usuário, o consumidor, isso aí tem que ser algo que tem que ser alocado para o acionista, na nossa visão. Essa questão de, eventualmente, algo ser condenação e outra parte ser multa, honorários, né? Foi trazido aqui que a maior parte está relacionado a custo pessoal e não custos processuais. Na verdade, o que a gente tem, na verdade, é só um slide que foi apresentado para a gente, não tem nenhuma demonstração contábil das empresas como um todo que consiga diferenciar esses custos e fazer uma avaliação mais aprofundada. Então, assim, na nossa opinião, não tem nada definido, nada demonstrado ainda. Isso é algo que, caso a gente tenha que investigar de fato, né, isso aí é uma discussão que deve ser feita a posterior. Tá? Um ponto importante é a questão das variáveis de segundo estágio. A gente levantou 12 variáveis que poderiam estar interferindo na operação eficiente dessas empresas. Dessas 12, a gente identificou 2 relevantes, que é a idade média dos ativos e a incidência de queimadas. Então, quanto mais novos são esses ativos, mais eficiente essa empresa aparenta ser, né? E quanto maior o índice de queimadas, né, mais ineficientes as empresas aparentam ser. Então, uma vez que a gente corrige, né, essas eficiências, a influência dos meios, a gente nivela as eficiências das empresas de acordo com a operação que elas, de acordo com a área de atuação que elas operam, né? Então, aqui a gente tem aqui um ranking de eficiência, já considerando o resultado do primeiro estágio, né, sem levar em consideração as variáveis ambientais. Na segunda coluna, a gente tem o efeito já com o resultado do segundo estágio. E na terceira coluna, a diferença entre o primeiro e o segundo estágio, a correção que se realiza. Aqui eu destaco 2 empresas que tiveram a maior correção, tanto para cima quanto para baixo. Você tem o caso da Eletronorte, que aumentou 10 pontos percentuais, em decorrência de atuar em regiões que têm muita incidência de queimadas. E a Transenergia Holding, que teve uma redução de 11 pontos percentuais por operativos bastante novos. Então, isso faz com que ela se favoreça no cálculo do primeiro estágio. E aqui as métricas de eficiência, né, a gente sugere que, uma vez que definidas as eficiências, a gente tem que normalizar para um número de tal maneira que as empresas que estão acima de uma eficiência de referência possam ser premiadas e aquelas que estão abaixo da eficiência de referência, elas não têm todo o custo reconhecido, né? Esse número vigente é de 74,59%, representa aí a mediana das eficiências, e a proposta é agora manter também a mediana, mas com o número atual esse número vai para 84,61%. Tá? E aqui um gráfico mostrando que, de fato, as concessionárias, as transmissoras prorrogadas tiveram uma redução do custo real entre 2017 e 2021. Saíram aí de 6,7 bi para 5,2 bi para 2028, a preço de junho de 2022. Então, a gente faz sentido com que essa eficiência de referência aumente, né? Porque, de fato, as transmissoras estão reduzindo seus custos. Tá? Aqui é um gráfico já com os resultados. Nessa parte colorida já são as eficiências normalizadas. Então, quem tem em verde ali são as empresas elegíveis a receberem um repasse de receita acima dos seus custos, e as em vermelho que teriam um repasse de receita abaixo dos seus custos. Então, ali o PMSO real, aqui eu estou falando dos contratos, né? Não estou falando do CNPJ como um todo, só dos contratos prorrogados. Está na ordem de 4,6 bi. E o PMSO regulatório revisado, ele está indo para 4,6 bi também. Então, no todo, elas estão se equalizando. Porém, o PMSO vigente está em torno de 6 bilhões, 5 bilhões. Então, hoje existe uma folga aí de quase 400 milhões a mais que as transmissoras estão tendo de repasse acima dos seus custos. Isso gera uma variação de 7,5%, né, se fosse feito o reposicionamento de uma vez só. E isso
isso implica numa trajetória anual, né? A gente acha que faz sentido você estabelecer uma trajetória de 1,55% ao ano. O que nos chamou a atenção, e isso, claro, por conta muitas das contribuições que vieram nesse sentido, de que, para algumas empresas, essa trajetória poderia estar sendo bastante intensa, né? E aí a gente destaca a última empresa ali, a Chess, que teria que reduzir seus custos em 8,36% ao ano. Então, a gente fez uma análise da distribuição estatística do desempenho das empresas entre 2017 e 2021. Então, ali, a empresa que teve o pior desempenho aumentou seus custos em 4,7% ao ano, e a melhor empresa reduziu seus custos em 6,35% ao ano. Então, assim, se a gente fosse cobrar uma redução de 8,36% da Chess, né, ela ia superar ali o melhor desempenho histórico. Então, a gente entendeu que as contribuições fazem sentido, nesse sentido de amortecer essa trajetória de redução, né, até porque não só houve mudança de redução de custo, mas também mudança da metodologia. Então, a trajetória visa também essa transição metodológica e os 5% ali seria uma redução máxima ali que seria razoável, né? E lembrando que, se houvesse também alguma mudança para mais de 5% ao ano, que não é o caso, né, a gente sugeria também que fosse aplicado, que essa trajetória fosse simétrica. E aqui é o resultado já com o efeito da limitação. Então, duas empresas teriam essa trajetória amortecida, atenuada em 5% ao ano, de tal maneira que a trajetória anual aí do setor das prorrogadas seria de 1% ao ano. Tá? E aqui é o resultado final, considerando o efeito na RAP total. Então, só o efeito do custo operacional, tirando qualquer os outros efeitos que vão acontecer aí por mudança de base, enfim. Então, a RAP vigente total está em 16,7 bi. Na abertura da CP, a proposta estava levando a RAP para 16,4 bi, uma redução de 3%. E com esse fechamento, e muito por conta da limitação da trajetória, a RAP aqui revisada para fechamento iria também para 16,4. Não, acho que o número está errado, o total aqui. Faltou atualizar aqui o total da RAP total PMSO. Mas a variação está correta. Teria uma redução menor, em vez de 3%, seria de 2,15%. Tá? Bom, era isso. Agradeço a atenção a todos e estamos à disposição para qualquer Obrigada, Vitor. Obrigada, adicional. STR, né, e as demais superintendências que participaram desse processo. Então, diante da apresentação, eu não vou ler todos os itens, eu vou passar por alguns. Eu vou começar aqui no parágrafo 11. Trata-se de proposta de conclusão de consulta pública número 3123, por meio das alterações dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET. A consulta pública número 31 de 23 foi realizada em 3 etapas. A primeira etapa, com período de contribuições de 1º a 30 de setembro de 23, tratou do aprimoramento dos procedimentos, metodologias de cálculo e resultados preliminares dos custos operacionais regulatórios das transmissoras prorrogadas. Na segunda etapa, entre os dias 1º e 16 de outubro de 23, foram recebidas manifestações relativas às contribuições recepcionadas na primeira etapa. E a terceira etapa, com período de contribuições de 1º de setembro a 16 de outubro de 23, para os temas que não se referem aos custos operacionais regulatórios das transmissoras prorrogadas. Como dito no relatório, os temas tratados na terceira etapa já foram discutidos e deliberados no âmbito da Resolução Normativa 1083 e nas resoluções normativas, né, 1083 e 1088, ambas de 24, acerca das prioridades 1 e 2, respectivamente. O quadro 1 abaixo resume os temas enfrentados nessa etapa de discussão pública. O que eu acho importante só de olhar nesse quadro é que os itens em verde são os itens que estavam na abertura da consulta pública, os em vermelho são os itens que a gente acatou com base nas contribuições. Então, digamos assim, pode descer, eu acho que ela vai mais um pouquinho mais para baixo, tá vendo? Então, a gente está falando aqui de 89 contribuições que foram analisadas e que levaram esses aperfeiçoamentos nas duas resoluções que já foram mencionadas.
Resta apenas temas referentes aos custos operacionais das transmissoras prorrogados nos termos da 12783 e hierarquizados como prioridade 3 e associados à primeira e segunda etapas. Os quadros 2 e 3 a seguir sintetizam os resultados da análise das contribuições relativas aos itens de prioridade 3 das primeira e segunda etapas. As análises individualizadas constam no anexo relatório de análise de contribuições da nota técnica 93 de 24. Então, aqui está o resumo, né, então, das contribuições que foram recebidas, e embaixo também o que delas foi considerado, né, acatado ou não. Deixa eu ver, 16. Acompanhando a recomendação da área técnica, passo a análise dos seguintes temas, e aqui estão os temas que estão elencados no voto, né, passaram pela explicação do Vitor, que é condenações trabalhistas, eficiência de referência, fator X, trajetória, OAM, preço sombra, variáveis do segundo estágio, insumos e produtos, comparabilidade e temas gerais. E aí eu vou, então, ao item que foi trazido aqui na sustentação oral, que é justamente esse das condenações trabalhistas, e vou fazer a leitura. Sobre as condenações trabalhistas, verificou-se que, na primeira etapa, foram apresentadas contribuições da Abrat, CEMIG-GT, Eletrobras, C3ET e ADP, enquanto, na segunda etapa, foram apresentadas contribuições pela CEMIG-GT, Eletrobras, CETEP, C3ET e ADP. As contribuições dos agentes de transmissão convergem ao afirmar que as condenações trabalhistas devem ser consideradas nos custos operacionais, tanto para cálculo das eficiências quanto na base de aplicação, argumentando, em apartada síntese, que tais custos têm natureza de prestação de serviço mesclado com obrigações decorrentes da judicialização e que seria indevido retirá-los da base de cálculo dos custos operacionais. Do que pude depreender das interações com os agentes nas reuniões em que buscaram resumir suas contribuições à consulta pública, tratar-se-ia de custos com pessoal que deixam de ser considerados nessa rubrica por conta de judicializações trabalhistas. A realização dos custos referentes a essas judicializações, segundo esses interessados, não pode deixar de ser reconhecida sob pena de estar diminuindo as despesas de natureza pessoal efetivamente percebidas. Cumpre relembrar que a discussão sobre o reconhecimento dos custos de condenações trabalhistas já ocorre na ANEEL no âmbito dos debates de aprimoramentos regulatórios há anos, como a Audiência Pública 41 de 17, a CP 62 de 20 e agora na CP 31 de 23. A Audiência Pública 41 de 17 tratou dos custos operacionais eficientes do sistema de transmissão para vigorar entre os anos 18 e 23. Já a CP 31 de 23 está tratando da mesma matéria, embora para aplicação no horizonte 23 a 28. E a CP 62, 2020, ainda não conclusa, está tratando do aprimoramento da metodologia dos custos operacionais eficientes do sistema de distribuição. O resultado da AP 41 de 17 considerou os custos trabalhistas no cálculo das eficiências, mas não na base de aplicação. Esse mesmo entendimento foi aplicado na abertura da CP 31 de 23, hora em análise. Ocorre que, para o segmento de distribuição, no fechamento da CP 62 de 20, a área técnica encaminhou para deliberação, por meio da nota técnica 68 de 24, a proposta de desconsideração desses custos em todas as etapas do cálculo sob a seguinte justificativa. Eu vou ler só para a gente situar, né, já que a gente está falando aqui de transmissão, mas essa é a nota técnica do segmento de distribuição. Sobre a capacidade do modelo de benchmarking de repassar somente a porção eficiente das condenações a efeitos indesejáveis, em especial para o consumidor das empresas com eficiência acima da eficiência de referência, pois o repasse será maior do que o próprio custo efetivamente incorrido com a condenação. Nessa situação, a empresa se beneficia por estar descumprindo a lei e prejuízo do consumidor é amplificado. No caso de uma empresa com score menor do que a eficiência de referência, parte do custo ainda seria reconhecido e o consumidor, embora em menor grau, também seria prejudicado. Dentre outras contribuições apresentadas no RAC, concordamos também com aquela de que, caso o entendimento seja a desconsideração das condenações, que seja retirada tanto no cálculo dos scores de eficiência como na aplicação. De fato, para aqueles casos em que a condenação trabalhista seja elevada em decorrência de troca de controle, adotar bases diferentes para o cálculo do score de eficiência e para a aplicação pode penalizar o concessionário por exigir uma redução do custo maior do que aquela calculada pelo modelo. Nesse sentido, e diante do exposto, propomos que seja desconsiderado qualquer tipo de condenação judicial no cálculo dos custos operacionais eficientes. Então, isso aqui é na nota técnica para o processo dos custos operacionais de distribuição. Esse entendimento foi levado pelo relator da matéria, assim transcrito no voto apresentado na 10ª reunião
17ª reunião pública ordinária de 24 e 21 de maio de 24. Por fim, após a análise das contribuições recebidas e ainda no que diz respeito a insumos, o encaminhamento proposto é que qualquer tipo de condenação judicial seja desconsiderado no cálculo dos custos operacionais eficientes e que todos os custos operacionais passem a ser atualizados exclusivamente pelo IPCA. Vale lembrar que a CP62 ainda não foi concluída em razão do pedido de vista realizado pelo diretor-geral nessa deliberação. De toda forma, para o encerramento da CP, ora em discussão, agora voltamos para a transmissão, a área técnica mantém a posição manifestada para o segmento de distribuição no presente processo, argumentando que essa decisão visa a uniformização do tratamento desses custos, assegurando que tanto o cálculo das eficiências quanto a aplicação para a definição do custo eficiente se excluam os custos associados às condenações judiciais. Dessa forma, busca-se garantir maior consistência e isonomia nos procedimentos regulatórios, alinhando as práticas entre os dois segmentos e promovendo uma abordagem mais integrada e harmonizada. Concordo com esse encaminhamento. Conceitualmente, a consideração desses custos em uma parte do cálculo e noutra não, como se praticava até o momento com base na AP 41 de 17, não parece o melhor caminho, de modo que vejo a oportunidade de aprimoramento da metodologia em linha com o argumentado nas contribuições apresentadas na CP 31. A meu ver, se o custo procede, deve ser aplicado integralmente, caso contrário, deve ser desconsiderado. Me alinho ainda ao entendimento que, por coerência, não há motivos para que haja divergência regulatória acerca desse tema entre os sistemas de transmissão e distribuição, haja vista tratar-se de condição de aspecto comum, generalista e abrangente, não havendo, salvo melhor juízo, especificidades entre os segmentos para distinção de tratamento. Conquanto me sensibilize pelo argumento apresentado pelas transmissoras nas reuniões em que puderam reiterar suas contribuições de que os custos de condenações trabalhistas possuem a natureza de pessoal e que, pela decisão que ora defendo, deixariam de ser reconhecidos nos custos operacionais, em linha do que foi proposto para o segmento de distribuição, pesou para o meu convencimento que a opção regulatória deve ser aquela que incentive o comportamento dos agentes em consonância com a legislação trabalhista. Adiciona-se a essa preocupação a dificuldade também discutida entre os agentes, as equipes técnicas e esta relatoria, quanto à forma de contabilização dessas condenações, que estaria mesclando o custo do direito trabalhista em si, o que é o principal, com juros, multas e obrigações acessórias decorrentes da judicialização. Reconhecer a totalidade dos custos com condenações trabalhistas com base nas informações atualmente passíveis de serem reportadas pelos agentes nos termos vigentes do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico pode dar espaço a estratégias de gestão de pessoal que visem evitar ou protelar a incorrência de despesas legítimas de pessoal associadas à aposta de reconhecimento dessa estratégia no judiciário, o que não se obtém no caso de condenações trabalhistas. Ou seja, vislumbro que o reconhecimento das condenações trabalhistas como custos operacionais só deveria ser rediscutido com a sociedade quando o Manual de Contabilidade do Setor Elétrico permitir a abertura de seus componentes, principal, juros, multas e obrigações acessórias, para que se possa avaliar eventual cabimento e que essa discussão seja feita em conjunto para os segmentos transmissão e distribuição, até para que se comprove se realmente procede o entendimento de que não existem especificidade entre os segmentos que justifique distinção de tratamento. Para isso, a STR esclarece que está prevista a atualização do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico pela Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, opinando também ser este o momento adequado para a discussão sobre a pertinência de segregar a conta associada a condenações judiciais trabalhistas. Então, esse é, assim, no fundo, o encaminhamento que eu proponho, de fato, da gente adotar a prática que foi sugerida também para o segmento de distribuição de excluir esses custos das condenações trabalhistas, né, dos custos operacionais, considerando muito que, eventualmente, a decisão, né, pela litigância no judiciário pode estar associado, assim, a uma estratégia de lidar com esses custos de pessoal, e que, enquanto a gente não consegue segregar, embora, né, a Eletrobras tenha apresentado, acho que com base nos custos, né, próprios, que seria menos relevante, né, o pouco representativo, né, os custos acessórios, né, que não sejam o principal da judicialização trabalhista, a gente não consegue ver se esse é o melhor comportamento que os próprios concessionários podem ter. Então, o que eu defendo, e aí achei oportuno, né, esse achado
da própria STR, né, que está previsto, né, então, o aperfeiçoamento do Manual de Contabilidade do Setor Elétrico, e aí, uma vez segregado isso, acho que a gente pode fazer a rediscussão, mas para os dois segmentos, né, para transmissão e distribuição, pelos motivos que já foram expostos, buscando essa harmonização, né, da regulação entre os segmentos naquilo que for cabível. Então, agora eu vou passar para os resultados, que é os parágrafos 92, por favor. Segundo a nota técnica 9324, o resultado dos custos operacionais considerando a trajetória com efeitos da limitação de 5% ao ano entre os ciclos tarifários 23 e 24 e 27 e 28 está apresentado no quadro 4. Observa-se que o custo total é reduzido em cerca de 337 milhões entre o primeiro e último ciclo revisional. Desce aqui, por favor. Isso está aqui. Peraí. E aí, impacto na RAP. Com a finalidade de avaliar o impacto dessa revisão na RAP total de cada contrato de concessão, comparou-se a RAP vigente no ciclo 22-23, considerando a alteração dos custos operacionais revisados no ciclo 23-24. Esse resultado representa uma variação de menos 2,15%, redução em cerca de 361 milhões de reais. Vale rememorar que na abertura da CP 31-23, a estimativa inicial era de menos 3,04, cerca de 510 milhões de reais. E aqui, então, deixa eu ver. Aqui está com o IPMSL revisado. Espero que seja o número certo, né, Vitor? Porque aquele que vocês tinham apresentado, esse está certo? Senão a gente tem que ajustar aqui também, mas é isso, né? É importante ressaltar que o impacto apresentado no quadro 5 representa o impacto real e total sobre a RAP das transmissoras prorrogadas, que será diluído até a revisão subsequente. Isso significa que os efeitos não serão percebidos integralmente de forma imediata pelas concessionárias, mas distribuídos ao longo dos 5 ciclos tarifários até a próxima revisão. Considerações finais. Por todo o exposto, entendo que a proposta de revisão dos submódulos 9.1 e 9.2 do PRORET atende ao objetivo de se promover os aperfeiçoamentos para os quais se conseguiu construir a fundamentação técnica necessária. Foram 3 etapas de uma consulta pública que avaliou diversos aspectos da regulamentação atinente a revisão periódicas da RAP das concessionárias de transmissão, dentre as quais podemos destacar aprimoramentos nos seguintes temas: juros sobre obras em andamento, que é o JOA, base de anuidade regulatória BAR, custo anual das instalações móveis e imóveis, o CAIM, valoração de módulos incompletos e de custo de desativação, atualização do valor original contábil, que é o VOC, critério de elegibilidade de ativos, outras receitas, novos marcos para revisões futuras e os custos operacionais regulatórios. Além disso, foram dados encaminhamentos para outros temas trazidos ao longo da consulta pública para que possam ser apreciados com a profundidade em um momento oportuno, como, por exemplo, as determinações para a revisão do banco de preços de referência da ANEEL e de avaliação do tratamento regulatório para os investimentos em reforços e melhorias de pequeno porte. Dessa forma, apresento o quadro 6, o qual consolida as 176 contribuições recebidas durante todas as etapas da CP, caracterizada pelos seus respectivos temas tratados nessa discussão pública. De novo, em verde é o que estava na abertura da consulta pública, em vermelho o que foi acrescentado com base nas contribuições. Então, isso tudo foi o que a gente tratou, né? Agora, esse último pedacinho do quadro era justamente dessa última fase da consulta. Por fim, preciso agradecer aos participantes da consulta pública que, desde sua abertura, mantiveram-se engajados junto à minha assessoria e às áreas técnicas no sentido de apresentar e discutir estudos e avaliações. Então, a leitura do dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por emitir resolução normativa, conforme minuta anexa, que aprova a revisão do submódulo 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária PRORET, em razão da consulta pública número 31 de 2023. É o voto em discussão. Eu só queria parabenizar a Agnes do trabalho e a toda a equipe técnica que tá aí na ANEEL. Trabalho denso, trabalho difícil. E adiantar aqui que eu acompanho o voto da relatora, e principalmente quanto à questão levantada pela sustentação oral da Eletrobras. E se a gente reconhecer custos operacionais de ação trabalhista, entendo eu que mesmo sendo dividido, esses custos não deveriam ser reconhecidos, porque a gente estava sinalizando incentivo a não pagamento de direito trabalhista, sabendo que, tendo uma ação trabalhista, poderia ocorrer essa devolução.
E outro ponto importante é a gente manter o entendimento que usamos para a distribuidora também. Eu acho que é uma questão bastante importante. Podemos, então, para a votação, diretor Mosa? Então, em votação? Podemos ir. Eu voto com a relatora. Eu acompanho o voto da relatora. Então, declaro assim, que por unanimidade a diretoria colegiada da ANEEL decidiu, tem que ler o dispositivo, né? Aprovar, deixa eu ver, tem que aprovar, conforme minuta anexa, a revisão do submódulo 9.1 e 9.2 dos procedimentos de regulação tarifária, PRORET, em razão da conclusão da consulta pública número 31 de 2023. Próximo item. Item 2, processo 48.500.008300.2022.46. Pedidos de medida cautelar protocolados pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, com vistas a 1. Suspensão da aplicação da Resolução Normativa número 948/2021, quanto à avaliação do critério de eficiência associado à gestão econômico-financeira referente ao ano civil de 2023. E 2. Suspensão da aplicação das cláusulas dos contratos de concessão referentes à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras de energia elétrica em referência ao ano de 2023, até que ocorra a análise do mérito do requerimento administrativo. Diretor-relator, Fernando Luiz Mosna Ferreira da Silva. Obrigado, Dana. Em 11 de janeiro de 2013, foi publicada a Lei nº 12.783, que dispôs sobre as concessões de distribuição de energia elétrica e estabeleceu que aquelas alcançadas pelo artigo 22 da Lei 9.074 poderiam ser prorrogadas, de forma a assegurar, entre outros, o atendimento a critérios de racionalidade econômica. Em 2 de junho de 2015, foi publicado o decreto número 8.461, que regulamentou a prorrogação das concessões de distribuição de energia elétrica e estabeleceu que a prorrogação deveria atender a critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, os quais deveriam ser mensurados por indicadores que apurem a capacidade de a concessionária honrar seus compromissos econômicos e financeiros de maneira sustentável. Os contratos de concessão de distribuição de energia elétrica, prorrogados com base no artigo 7º da Lei nº 12.783 e no decreto número 8.461 de 2015, possuem métricas de melhoria contínua na prestação de serviço que devem ser avaliadas anualmente pela ANEEL. Essas métricas consistem em parâmetros que mensuram a eficiência na prestação de serviço de distribuição e na gestão econômica e financeira da concessão, que devem ser alcançados ou superados pelas concessionárias ao longo dos 5 primeiros anos do contrato. Em 20 de novembro de 2020, após a audiência pública número 24 de 2019, foi publicada a Resolução número 896 de 2020, com o objetivo de possibilitar o monitoramento objetivo dos indicadores de qualidade e da gestão econômico-financeira para além dos 5 primeiros anos da prestação de serviço. Esta resolução estabeleceu os indicadores e procedimentos para acompanhamento da eficiência relacionada à continuidade do fornecimento, os critérios de eficiência relacionados à gestão econômico-financeira das concessões e os procedimentos aplicáveis em caso de descumprimento. Em 16 de novembro de 2021, após a realização da audiência pública número 27 de 2021, foi publicada a Resolução Normativa 948, com a consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, regulação econômica financeira, regulamentação das operações, integrando diversos normativos, incluindo a Resolução Normativa 896. Por meio do despacho número 3.478, de 6 de dezembro de 2022, a ANEEL deliberou sobre o cumprimento ou o descumprimento pelas concessionárias de distribuição dos critérios de eficiência ora mencionados para o ano de 2021. Em 22 de dezembro de 2022, a ABRAD interpôs pedido de reconsideração em face do despacho ANEEL número 3.478 de 2022. Na primeira sessão pública ordinária de distribuição de processos, realizada em 16 de janeiro de 2023, fui sorteado relator da matéria.
Em 16 de junho de 2023, a ABRAD apresentou manifestação complementar e solicitou o pedido de medida cautelar para a suspensão da aplicação da Resolução 948, no que se refere ao prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 2022, até que se avalie o mérito do pedido de reconsideração. Em 21 de junho de 2023, a SFF disponibilizou a nota técnica número 111 de 2023, contendo sua avaliação quanto aos pleitos da ABRAD. Na 22ª reunião pública ordinária, realizada em 27 de junho de 2023, por meio do despacho número 2076, a diretoria da ANEEL decidiu conceder medida cautelar à ABRAD no sentido de suspender o prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 2022, previsto na Resolução 948, até decisão de mérito do pedido de reconsideração interposto pela recorrente. Em 6 de junho de 2024, a ABRAD apresentou o pedido de medida cautelar incidental para a suspensão da aplicação da Resolução Normativa 948 quanto à avaliação do critério de eficiência associada à gestão econômico-financeira referente a 2023. Na mesma data, a associação também protocolou requerimento administrativo com pedido cautelar para a suspensão da realização dos aportes de capital para o alcance do critério de eficiência associado à gestão econômico-financeira ou parâmetros mínimos de sustentabilidade econômica e financeira estabelecidos nos termos aditivos aos contratos de concessão, tendo como referência o ano civil de 2023. Na 22ª Sessão Pública Ordinária de Distribuição de Processos, realizada em 10 de junho de 2024, esses pedidos foram a mim distribuídos por conexão o relatório. Procuradoria. Obrigado, senhora diretora. Nesse caso, não houve encaminhamento, não há manifestação da Procuradoria. Obrigado, Raul. Então, passando a parte da fundamentação, eu vou para a contextualização. Parágrafo 17. Ou apenas o parágrafo 16. Os critérios de eficiência na gestão econômica e financeira estabelecidos nos anexos dos termos aditivos contratuais aplicados às concessionárias, 1, que tiveram suas concessões prorrogadas, 2, que não foram prorrogadas, mas que optaram por aderir aos itens do termo aditivo, e 3, que efetuaram transferência de controle societário e repactuaram suas condições, pressupõe a melhoria contínua e progressiva das condições financeiras das concessionárias em direção à sustentabilidade durante um período de transição em consonância ao disposto nos parágrafos 3º e 4º do artigo 1º do Decreto número 8.461. Os indicadores monitorados pela ANEEL para avaliação da eficiência em relação à gestão econômico-financeira, bem como seu detalhamento, estão definidos nos anexos dos termos aditivos contratuais assinados e são representados por inequações, conforme exemplo abaixo, retirado do termo aditivo ao contrato de concessão, número 2, de 2018, referente à Energisa Rondônia. Essas inequações foram definidas de forma progressiva, vinculadas a um cronograma de atendimento, sendo que o atendimento de um critério implica no atendimento dos critérios anteriores. Para todas as concessionárias que ainda estão dentro do período de transição estabelecido contratualmente, o descumprimento de qualquer um dos indicadores acima por 2 anos consecutivos durante o período de avaliação ou o descumprimento no último ano acarretará a extinção da concessão. Portanto, no último período de avaliação, a inequação 4, representada acima, deve necessariamente ser cumprida no último ano do período de transição e estabelecido nos contratos, sob pena da extinção da concessão. Observa-se que essa mesma inequação está detalhada no artigo 4º do módulo 8º da Resolução Normativa 948, que estabelece o critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira
e será mensurado pela ANEEL a cada ano civil para todas as concessionárias que não estejam dentro do período de transição estabelecido nos aditivos contratuais. De acordo com a resolução normativa número 948, o não cumprimento do critério por 2 anos consecutivos caracteriza inadimplência contratual, que implica a abertura de processo administrativo punitivo, que pode levar à declaração de caducidade da concessão. Nesse ponto, cabe um esclarecimento quanto ao alcance da apuração segundo a metodologia da Resolução Normativa 948. As disposições do módulo 8º da normativa para as concessionárias com contratos que prevêem um período de transição para cumprimento dos critérios de eficiência na continuidade do serviço e gestão econômico-financeira entram em vigor somente a partir do ano civil subsequente ao término desse período de transição. Já para as concessionárias sem cláusulas específicas de transição, a apuração conforme a resolução normativa é aplicável a partir de 2022. Portanto, a partir do último ano do período de transição previsto nos aditivos contratuais, a inequação que mensura o atendimento ao critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, tanto no contrato como na resolução normativa, é a mesma. Contudo, apesar da equivalência na fórmula, as variáveis que compõem Lagida, QRR, dívida líquida e Selic são definidas e calculadas de maneira diferente entre o contrato e a resolução normativa número 948. Resumidamente, as diferenças na definição e na forma de obtenção dessas variáveis são as seguintes. A dívida líquida calculada pela resolução normativa 948 exclui os montantes que estão sob disputa administrativa ou judicial, associados às contas dos ativos e passivos financeiros setoriais. O contrato, em contrapartida, não faz essa exclusão. O Lagida, calculado de acordo com o contrato, inclui todos os elementos que impactam no resultado da concessionária, ainda que sejam transitórios ou provisórios. O Lagida, obtido pela resolução, utiliza o conceito de Lagida recorrente, excluindo de sua apuração os efeitos transitórios. A QRR do contrato utiliza o valor de QRR definido na última revisão tarifária e atualiza esse valor pela variação do GPM, enquanto na resolução a atualização é feita pela variação da parcela B regulatória. A Selic, utilizada no contrato, corresponde à Selic média anual, limitada a 12,87%, enquanto a resolução aplica uma banda de limitação para os valores de Selic e ficam limitados entre cerca de 6% e cerca de 9%. Assim, embora as duas fórmulas visem avaliar a capacidade das concessionárias honrarem seus compromissos econômicos e financeiros de maneira sustentável, conforme estabelecido no Decreto 8.461, a metodologia da Resolução Normativa 948, desenvolvida após discussões enfrentadas no âmbito da Consulta Pública 24 de 2019, representou uma evolução da formulação das variáveis contratuais com o objetivo de mensurar a sustentabilidade da atividade econômica de distribuição, ao mesmo tempo em que evitaria a abertura de processos de caducidade causados por oscilações transitórias nos custos e nas receitas, conforme destacado na nota técnica 31 de 2020 das então superintendências SRD, SRM, SFE e SFF, que analisaram as contribuições da referida consulta pública. Em outras palavras, a forma de cálculo dos parâmetros que compõem os indicadores de sustentabilidade econômico-financeira na Resolução Normativa 948 decorreu de um processo de aperfeiçoamento para se ajustar melhor ao conceito de sustentabilidade. Esse aprimoramento contribuiu para tornar a avaliação da capacidade das distribuidoras de honrar seus compromissos financeiros mais robusta e menos suscetível a efeitos transitórios e volatilidades indesejadas. Portanto, na prática, coexistem duas formas distintas de apuração do mesmo indicador, que podem levar a diferentes conclusões. A regra original, presente nos aditivos contratuais, aplicada no último ano do período de transição,
pode levar à extinção da concessão em caso de descumprimento, ao passo que a regra mais atual e aprimorada enseja a abertura de processo de caducidade se descumprida por 2 anos consecutivos. O texto das resoluções normativas 896 de 2020 e 948 de 2020 explicita que o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômica e financeira poderá ser revertido mediante aportes de capital a serem realizados em até 180 dias contados do término do exercício social, que reduzam a dívida líquida a um montante que satisfaça as condições previstas na inequação. Em contrapartida, no contrato de concessão, está explícita somente a possibilidade de aporte para cumprimento do parâmetro mínimo de sustentabilidade econômica e financeira e não faz parte dos critérios de prorrogação nos 5 primeiros anos da assinatura dos termos aditivos. Esse aporte é equivalente à diferença entre a geração operacional de caixa, LAGIDA, e a soma da cota de reintegração regulatória, QRR, com os juros da dívida. Contudo, a possibilidade de realização de aporte de capital para cumprimento do critério de eficiência em relação à gestão econômica e financeira das concessionárias no período de transição contratual foi confirmada pela ANEEL em processo que tratou da adimplência contratual da distribuidora Light. Posteriormente, a partir desse entendimento, a Enel Rio ingressou com pedido de medida cautelar com vistas à suspensão de cláusulas contratuais e do anexo 3º do seu contrato, até decisão de mérito sobre os aportes de capital. Em seu requerimento, a Enel Rio defende que o aporte de capital deve ser em valor equivalente à diferença entre a geração operacional de caixa, LAGIDA, e a soma da cota de reintegração regulatória com os juros da dívida. Por sua vez, nas discussões sobre a regra geral que rege o contrato de concessão da Enel Rio, a partir do 6º ano, a área técnica apontou como mais adequado o aporte para a redução da dívida líquida. Em 30 de maio de 2023, na 18ª RPO, no âmbito do processo 48.500.0011.41.2023.30, no despacho 1475 de 23, a diretoria decidiu conceder medida cautelar à Enel Rio no sentido de suspender 1. As consequências definidas na subcláusula 1ª da cláusula 18ª, na cláusula 7ª e no anexo 3º do sexto aditivo ao contrato de concessão, número 5 de 96. E 2. O prazo contratual para aporte de capital pelos sócios controladores até a decisão de mérito sobre o valor a ser aportado e sobre o prazo de aporte a contar da referida decisão. Por fim, em 20 de junho de 2024, foi emitido o parecer número 75 de 2024, o entendimento de que, para fins de avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica e financeira previstos no contrato de concessão da Enel Rio, o aporte de capital deve ser utilizado para a redução da dívida líquida da concessionária. Contudo, esse pleito se encontra pendente de apreciação do mérito. Os pleitos da ABRAD, pedido cautelar incidental relativo à Resolução Normativa 948 de 21. O pedido de medida cautelar incidental para suspender a aplicação da resolução quanto à avaliação do critério de eficiência associado à gestão econômica e financeira referente ao ano civil de 2023 é idêntico, essencialmente idêntico ao pedido de medida cautelar concedido à ABRAD por meio do despacho número 2076, referente à apuração do ano civil de 2022. Na ocasião, a cautelar foi concedida até que ocorresse do mérito dos pontos trazidos no pedido de reconsideração em face do despacho número 3.478, no qual foi questionada a aplicação e interpretação da Resolução Normativa número 948 na avaliação do cumprimento dos indicadores relacionados à gestão econômica e financeira, sob a alegação de que alguns dos procedimentos e interpretações adotadas não refletem de forma mais apropriada os objetivos e premissas do normativo e acabam por gerar distorções no cálculo dos indicadores. Destaca-se que a avaliação da SFF em relação a esse pedido encontra-se conclusa e detalhada na nota técnica número 111 de 23. Contudo, decisão final de mérito se encontra pendente de deliberação pela diretoria.
No pedido atual, a associação solicita que seja afastada, ao menos, a parte do normativo que trata da mensuração dos critérios de eficiência econômico-financeira e da necessidade de aporte de capital até que ocorra a análise do mérito dos pontos trazidos no pedido de reconsideração face ao despacho número 3.478. Requerimento administrativo com pedido cautelar, termo aditivo ao contrato de concessão. No que toca ao requerimento administrativo com pedido de medida cautelar para afastamento da aplicação das cláusulas contratuais que estabelecem o prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 2023, a ABRAD alega que a situação de se ter diferentes formas de calcular os parâmetros citados, dependendo do instrumento a ser utilizado, pode levar a situações indesejáveis e mesmo contraditórias. Se referindo ao fato da forma de cálculo dos parâmetros que compõem indicadores de sustentabilidade econômico-financeira estabelecida nos termos aditivos aos contratos de concessão, diferir daquela presente na Resolução Normativa 948. A ABRAD argumenta que a coexistência desses dois regimes acarreta uma distorção no processo, uma vez que empresas em idêntica situação financeira, sendo avaliadas pela mesma fórmula de apuração e no mesmo momento, podem ser classificadas diferentemente quanto à sua sustentabilidade, a depender de estarem no último ano do período de transição contratual ou no ano subsequente a este. A entidade destaca como a aplicação da Selic impacta diretamente o cálculo do indicador, que resulta em diferentes limites permitidos para a relação dívida lagida menos QRR, a depender do regime do contrato de concessão, com a Selic limitada a 12,87%, o mínimo permitido para essa relação é 7 vezes. Contraste, na Resolução Normativa 948, a banda de valores de Selic utilizada mantém essa relação permitida entre um valor mínimo de 10 vezes e um valor máximo de 15 vezes. A partir desse raciocínio, a ABRAD aduz que em anos de Selic alta, como 2022 e 2023, taxa Selic média de 12,39% e 13,04%, respectivamente, as condições do nível máximo de endividamento impostas às concessionárias que estavam sob avaliação, segundo o contrato, foram muito mais exigentes do que aquelas impostas às empresas avaliadas sob a égide da Resolução Normativa 948. Em 2023, para as empresas do contrato, o limite de endividamento que satisfazia o cumprimento do indicador foi de apenas 7 vezes, enquanto as concessionárias avaliadas sob a Resolução Normativa 948 puderam atingir um limite de 10 vezes e, ainda assim, cumprir o contrato com esse critério. A ABRAD também destaca que o aumento da Selic nesses anos foi um evento atípico e não recorrente. Assim, levanta a tese de que a avaliação da sustentabilidade no último ano do contrato de concessão não seja afetada por situações temporárias que poderiam levar à inadimplência do indicador e o consequente processo de caducidade da concessão. Nesse sentido, a associação defende uma interpretação dos dispositivos contratuais de forma harmônica com seus objetivos, a fim de se evitar que a concessionária seja indevidamente considerada incapaz de honrar seus compromissos financeiros devido a circunstâncias passageiras. Diante disso, a entidade sugere que é razoável e necessário o aperfeiçoamento no cálculo e apuração das variáveis utilizadas nas inequações dos contratos de concessão, dívida líquida, lagida, QRR Selic, alinhando-as com as métricas estabelecidas na Resolução Normativa 948. No entendimento da ABRAD, a cláusula contratual de sustentabilidade econômica e financeira tem a natureza de mensuração de desempenho, sendo, portanto, alterável unilateralmente pela administração, mediante edição de regulamento, não se confundindo com a cláusula de conteúdo econômico e financeiro do contrato de concessão, a exemplo da definição de fórmulas paramétricas de reajuste ou do indexador aplicado. Ainda, a associação aponta para a necessidade de realização de análise adicional, em termos prospectivos,
para empresas que eventualmente descumpram o indicador no ano da revisão tarifária, considerando que o Lagida, a partir do momento de realização da RTP, levará em conta uma base de remuneração regulatória que passará a compor a receita requerida, realinhando assim as tarifas de energia e equacionando eventuais desequilíbrios contratuais do prestador. Por fim, a ABRAD solicitou, em sede cautelar, o afastamento da aplicação das cláusulas que estabelecem o prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 23, enquanto a agência não apresentar decisão de mérito quanto ao pedido de reconsideração apresentado pela recorrente em face do despacho número 3.478. 2. Decisão de mérito sobre o valor a ser aportado e sobre o prazo de aporte no pedido de medida cautelar protocolado pela Enel Rio. E 3. Decisão sobre definição de aporte no pedido, decisão sobre definição dos parâmetros interpretativos para o cálculo do aporte necessário no caso de descumprimento do critério de eficiência, diante das inconsistências e incompletudes dos conceitos constantes no contrato de concessão. Do encaminhamento. A concessão da medida cautelar no âmbito da administração pública é prevista no artigo 45 da Lei de Processo Administrativo, podendo ser concedida de ofício ou sem prévia manifestação do interessado, desde que com a devida motivação. Eu vou pular, então, o 49, vou pular, eu vou para o 50. Em juízo perfunctório, em relação ao pedido de cautelar incidental, vejo que existe relação de prejudicialidade entre a decisão de mérito do pedido de reconsideração ou despacho número 3.478, que poderia repercutir em eventuais mudanças de alguns dos procedimentos adotados no cálculo do cumprimento do critério de eficiência para o ano de 23, e a definição dos valores a serem aportados pelos sócios controladores para o cumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira disposta na Resolução 948. Nesse contexto, entendo que a probabilidade do direito reside na incerteza sobre o valor do aporte de recursos, frente a situações que podem se configurar a partir da decisão de mérito do pedido de reconsideração. Da mesma maneira, valendo-se da argumentação apresentada no caso do pedido de afastamento protocolado pela Enel Rio, entendo que Entendo que os fundamentos do voto condutor da cautelar concedida naquela ocasião são aplicáveis de maneira similar ao pedido de medida cautelar relacionado das cláusulas dos contratos de concessão referentes à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras de energia elétrica quanto ao ano de 23. Assim, avalio que permanecem dúvidas quanto ao correto e necessário valor do aporte de recursos, até decisão de mérito do pedido de reconsideração ao despacho 3.478 e da medida cautelar concedida pelo despacho número 1.475, considerando pode baixar a tela, possibilidade de revisão para aplicação dos parâmetros de cálculo utilizados da métrica estabelecida para cálculo do montante a ser aportado, o que caracteriza a presença da probabilidade do direito. Por sua vez, a decisão de mérito dos aspectos contidos no pedido de reconsideração, em face do despacho número 3.478, e na medida cautelar concedida pelo despacho 1.475, interferem diretamente nos valores a serem aportados, tanto pelas concessionárias sob a égide da Resolução Normativa 948, como por aquelas avaliadas pelas fórmulas contratuais, a depender do resultado das avaliações do mérito, o cálculo dos critérios de eficiência em relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras para o ano de 23 e, consequentemente, o valor do aporte de capital podem sofrer alterações. Tendo em vista que o aporte de capital, a priori, representa uma alternativa para o atendimento dos critérios de eficiência, julgo adequado suspender o prazo para a realização do aporte até a decisão de mérito do pedido de reconsideração e da medida cautelar concedida pelo despacho número 1.475. A concessão do afastamento temporário desse prazo evita que as empresas tenham que aportar, dentro do prazo estabelecido,
valores que, a depender das decisões de mérito ainda em discussão na agência, posteriormente possam se mostrar sobredimensionados. Portanto, entendo caracterizado o perigo da demora para os 2 pedidos da medida cautelar. Diante do exposto, estando presentes os pressupostos legais, encaminho o presente voto no sentido de 1. Conceder a medida cautelar requerida pela ABRAD para suspender, para apuração referenciada ao ano de 23, a aplicação do parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da Resolução 948, que trata do prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira, até que se decida o mérito do pedido de reconsideração em face do despacho número 3.478. 2. Conceder medida cautelar requerida pela ABRAD para suspender, para apuração referenciada ao ano de 23, a aplicação das cláusulas dos contratos de concessão referentes à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras de energia elétrica, até que se decida o mérito do pedido de reconsideração em face do despacho número 3.478 e da medida cautelar concedida pelo despacho número 1.475. E 3. Encaminhar o processo para a Superintendência de Fiscalização Econômica, Financeira e de Mercado, SFF, para análise do mérito do requerimento administrativo protocolado pela ABRAD. Dispositivo. Pode baixar. Diante do exposto, do que consta do processo número 48.500.00.8300.2022.46, voto. Por 1. Conceder medida cautelar à ABRAD no sentido de suspender o prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 22, previsto no parágrafo 4º, artigo 4º do módulo 8º da Resolução 948, até a decisão de mérito do pedido de reconsideração apresentado pela recorrente face ao despacho número 3.478. 2. Conceder medida cautelar requerida pela ABRAD para suspender, para apuração referenciada ao ano de 23, a aplicação das cláusulas dos contratos de concessão referentes à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômico-financeira das distribuidoras de energia elétrica, até que se decida o mérito do pedido de reconsideração em face do despacho número 3.478 de 22 e da medida cautelar concedida pelo despacho número 1.475 de 23. E 3. Encaminhar o processo para a SFF para análise do mérito do requerimento administrativo protocolado pela ABRAD. É o voto. Em discussão. Diretor Mosna, queria já antecipar, né, me alinho com os encaminhamentos. Eu queria só fazer algumas observações. E óbvio, né, isso vai ser analisado no mérito, né, mas me preocupou um pouco esse pedido, né, de avaliação do mérito feito pela ABRAD sobre esse olhar de que, e aí se eu entendi direito, tá, diretor? De que haveria uma falta de isonomia, né, na aplicação das cláusulas do contrato, considerando os parâmetros que existem no contrato e os que estariam na nova resolução, que aparentemente seriam, digamos assim, mais aprimorados, mais atualizados. E aí, no fundo, acho que eles trazem isso, né? O quanto que o que veio na resolução veio depois dos contratos e traz, digamos assim, um olhar mais atualizado para essa questão. E aí, o que eu queria dizer sobre isso é que, assim, acho esse um argumento muito perigoso, de verdade. Inclusive, nesse caso concreto da Enel Rio, né, que você mencionou da cautelar, que o processo está comigo, vi que você mencionou, né, o parecer, eu ainda vou me debruçar sobre o parecer da Procuradoria para trazer em breve, né, para cá, mas um dos argumentos que a Enel Rio traz naquele processo é de que a interpretação que eles têm do contrato é uma e que a resolução é posterior e que não poderia ser aplicada àquele contrato. Então, me chamou a atenção esse argumento da ABRAD sobre essa leitura. E aí, considerando, né, como você usa, em latim, né, tem aquela expressão que fala pacta sunt servanda, né, que os contratos devem ser cumpridos,
me preocupa esse olhar de que, eventualmente... E aí, óbvio, né, diretor, eu acho que você tem toda a razão em mandar para a área técnica, no sentido que eu não sei de cabeça o que está nos contratos. Então, se os contratos têm cláusulas muito específicas com esses parâmetros, acho estranho, eventualmente, a gente fala assim, não aplica isso, aplica a resolução que foi aprovada a posteriori, mas isso vai ser analisado no mérito. E aí, só fazendo uma ponte, né, com a nova discussão dos novos contratos de concessão, para os quais foi publicado, né, um novo decreto, e que, no fundo, a ANEEL sempre defendeu isso, o quanto que esses contratos têm que trazer redações flexíveis para permitir que, de fato, os contratos digamos assim, a vigência desses contratos seja impactada pelo aperfeiçoamento regulatório e, eventualmente, como nesse caso aqui que foi trazido, uma resolução nova que traga um novo entendimento, um olhar, digamos assim, atualizado sobre variáveis, pudesse ser aplicado nos contratos, caso os contratos não tenham, né, especificamente esses critérios, literalmente, né, em seu texto. Então, eu acho que imagino que é isso que vai ser analisado no mérito pela Superintendência de Fiscalização Financeira. Obrigada, viu? Eu, sim, só para dizer, achei muito importante mesmo esse trecho da contextualização que você trouxe no voto. Então, mais algum comentário, diretor Tille? Então, em votação, eu voto com o relator. Eu acompanho o voto do relator. Declaro, então, que, por unanimidade, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu por conceder medida cautelar à Associação Brasileira de Distribuidoras de Energia Elétrica no sentido de suspender o prazo para aportes de capital destinados a reverter o descumprimento do critério de eficiência com relação à gestão econômico-financeira apurado para o ano de 2022, previsto no parágrafo 4º do artigo 4º do módulo 8º da Resolução Normativa 948 de 21, até a decisão de mérito do pedido de reconsideração apresentado pela recorrente em face do despacho 3478 de 22. 2. Conceder medida cautelar requerida pela ABRAD para suspender para apuração referenciada ao ano de 23 a aplicação das cláusulas dos contratos de concessão referentes à avaliação dos critérios de eficiência com relação à gestão econômica-financeira das distribuidoras de energia elétrica até que se decida o mérito do pedido de reconsideração em face do despacho número 3478 de 22 e da medida cautelar concedida pelo despacho 1475 de 23. E 3. Encaminhar o processo para a Superintendência de Fiscalização Econômico-Financeira e de Mercado, SFF, para análise do mérito do requerimento administrativo protocolado pela ABRAD. Próximo item. O último item da pauta é o de número 5, processo 48.500.00.8763/2022-16. Recurso administrativo interposto pela Mantiqueira Transmissora de Energia S.A., em face do despacho número 91 de 2023, emitido pela Superintendência de Regulação de Serviços de Transmissão, SRT, que indeferiu o pleito da recorrente de reconsideração das negativas de emissão pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, de termos de liberação de receita, TLR, para funções de transmissão, FT, outorgados pelo contrato de concessão número 5 de 2016, diretora relatora Agnes Maria de Aragão da Costa, informe que há um pedido de sustentação oral. Obrigada. Como esse voto estava disponibilizado, né, no bloco, eu vou pular a leitura do relatório, se me permitirem, e passamos, então, direto à sustentação oral, por favor. A sustentação oral será apresentada pelo senhor Vitor Sarmento de Mello, representante da Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. O senhor dispõe de até 10 minutos. Bom dia. Muito obrigado. Bom dia, senhora diretora relatora, demais diretores, senhor procurador-geral, senhor secretário-geral. Trata-se de um recurso interposto pela Mantiqueira em face de um despacho. Pode passar, por favor? Do despacho que indeferiu, ou melhor, que manteve a decisão do ONS de negar a emissão de termos de liberação de receita para instalações de transmissão integrantes aí do contrato de concessão 005 de 2016. Então, o despacho 91 de 2023 da SRT, ele manteve a decisão do ONS com base na nota técnica número 003 de 2023. E essa decisão, ela teve como fundamento, basicamente, ela repetiu a conclusão do ONS no sentido de que a impossibilidade da integração dessas instalações
ela ocorreu devido à ausência de obras pertencentes ao mesmo contrato, ou seja, obras da própria concessionária, o que configuraria, então, uma pendência impeditiva própria da Mantiqueira, o que não autorizaria, então, a emissão desses termos de liberação de receita. Ocorre que tanto a análise do ONS quanto a nota técnica, nenhum das duas análises ela se ateve ao principal argumento da transmissora, que é a questão do que estabelece o contrato de concessão em relação a essas instalações. Pode passar, por favor. A gente vai ver ao longo da apresentação que o contrato de concessão ele é absolutamente cristalino e expresso no sentido de que essas instalações a serem integradas, a integração delas se dá independente das demais instalações, tanto para efeito de início de operação comercial, quanto e principalmente para início de recebimento da RAP. E que o contrato celebrado em 2016, ele não previa uma interdependência entre essas instalações. Ao contrário, como a gente vai ver, ele previa expressamente que essas instalações entrariam em operação independente das demais. Aqui a gente traz apenas quais são as instalações a serem integradas, que são as instalações da coluna da esquerda, e as pendências impeditivas apontadas pela ONS. E aqui é importante salientar que não se questiona de maneira nenhuma o apontamento de pendências impeditivas pela ONS. Isso é de competência do operador e é próprio da dinâmica do sistema, em função de alterações na própria topologia da rede, que o operador aponte, eventualmente, pendências, inclusive associadas a outras instalações da própria concessionária. Mas essas pendências, ou melhor, essa interdependência, ela não existia à época da assinatura do contrato, ela passou a existir em função de mudanças na topologia da rede, portanto, são pendências de caráter sistêmico. A própria regulação ela confere tratamento para essa hipótese, ao permitir a solicitação e emissão de termos de liberação de receita. Então, as pendências impeditivas foram seccionamentos. O ONS entendeu que, para a entrada em operação das instalações da coluna da esquerda, seriam necessárias a realização, a conclusão desses seccionamentos constantes da coluna da direita, que integram outros grupos de instalações do contrato. Pode passar, por favor. Aqui está a cláusula do contrato de concessão. A 10ª subcláusula ela é muito clara no sentido de que a entrada em operação comercial de parte das instalações de transmissão, independente das demais, conforme destacado aqui em amarelo, seja o direito da transmissora de oferir os seguintes percentuais de receita. Então, aqui é muito claro que não havia, à época da assinatura do contrato, qualquer dependência entre instalações de transmissão. Se houvesse, isso deveria estar expresso nos contratos, como a gente vai ver no slide seguinte, que nos contratos em que há essa dependência, essa situação é colocada de forma expressa, justamente para permitir que a transmissora possa fazer um planejamento de obra de forma que as instalações entrem em operação de forma conjunta. Nesse caso aqui, não havia qualquer dependência entre as instalações. Portanto, na medida em que essas instalações estiverem aptas a entrar em operação, a transmissora faz jus ao recebimento da receita. E o que ela quer aqui é exatamente isso, a aplicação do contrato de concessão e da própria regulação, que garante a ela o direito ao recebimento dessa receita. Não se questiona, mais uma vez, a existência da pendência apontada pelo ONS. O que se coloca aqui é que não é uma pendência impeditiva própria, e sim uma pendência de natureza sistêmica. Havia, como há, portanto, uma legítima expectativa de recebimento de receita pela disponibilização dessas instalações ao sistema, independente de haver de outras obras integrantes do mesmo contrato não ter, à época, entrado em operação. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz um exemplo de contrato onde há o tratamento específico, em que o termo independente das demais não existe. Então, nos contratos onde se quer estabelecer uma dependência entre as instalações, essa dependência é estabelecida expressamente. Então, tem aqui um exemplo do contrato de concessão 003 de 2021 e a cláusula 14ª prevê lá
que, 14ª subcláusula, ela prevê que na entrada em operação comercial de parte das instalações, a transmissora terá o direito às parcelas da RAP apresentadas no quadro abaixo, condicionada à entrada em operação comercial de pelo menos uma das instalações discriminadas na cláusula anterior. Então, aqui é um exemplo muito claro de quando há uma interdependência entre instalações, ou seja, a concessionária só vai fazer jus ao início de recebimento da receita de uma determinada instalação quando outra instalação também entrar em operação. E, diante dessa sinalização contratual, óbvio, a transmissora vai fazer um planejamento de obras de forma que essas instalações entrem em operação de forma concatenada, o que não existia no contrato da Mantiqueira. Ocorre que a nota técnica da SRT ela ignora amplamente, completamente esse argumento. Ela simplesmente diz, olha, o ONS disse que essa instalação não pode entrar em operação porque outra instalação da própria Mantiqueira não foi concluída. Portanto, é uma pendência própria da Mantiqueira, ponto final. E ignora totalmente a questão contratual. O que se quer aqui é chamar a atenção para a questão contratual. Entendemos que é um ponto fundamental, é o principal ponto em discussão, merecia, inclusive, a avaliação da própria Procuradoria da agência. No caso presente, então, é muito claro que o tratamento que foi dado, o tratamento contratual que foi dado, garante a não interdependência dessas instalações e o direito ao recebimento da receita a partir da disponibilização das instalações ao operador. Pode passar, por favor. Como foi dito anteriormente, é natural que haja alterações na topologia da rede, né? Nesse caso aqui, é um contrato de 2016, então, de lá para cá, houve entrada em operação de diversas instalações de transmissão, principalmente ali fazendo a interligação entre o norte e nordeste do país e a região sudeste, que alteraram a topologia da rede. E isso é natural que aconteça. E o próprio ONS, ao longo das tratativas, ele não tinha informações precisas sobre restrições e condicionantes para a integração das instalações. Esses entendimentos do ONS eles foram se alterando ao longo do tempo. Em determinadas situações, o ONS destacava a impossibilidade de integração de determinadas instalações em função da existência de sobrecargas no sistema interligado nacional, que, mais uma vez, caracteriza uma pendência de natureza sistêmica. Pode passar, por favor. Aqui a gente traz, assim, nos próximos slides, são só cenários para ilustrar como o ONS evoluiu o entendimento dele ao longo do tempo em relação aos requisitos para a integração dessas instalações. Num primeiro momento, em julho de 21, o que se exigia era que para a integração das instalações objeto dos TLRs, a subestação Itabira 5 deveria estar também em operação. Pode passar, por favor. No cenário 2, em novembro do mesmo ano, de 21, já mudou o entendimento. Olha, a subestação Itabira 5 não precisa mais estar disponível, mas, no entanto, o setor de 230 só pode entrar após o setor de 500. Enfim, aqui é para ilustrar como o próprio operador, ao longo do tempo, foi mudando o entendimento dele em relação aos requisitos necessários para a entrada em operação, que caracteriza a natureza sistêmica dessas restrições. Pode passar, por favor. Cenário 3, em janeiro de 22, já eram outras exigências do operador para que pudessem as instalações IAZUL serem integradas. E, por fim, pode passar, no cenário 4, mais uma vez, uma nova alteração em julho de 22 também, apontando uma nova condição de energização, o que, mais uma vez, é supernatural, não se questiona, o sistema é dinâmico, a topologia ela vai se alterando, mas o que importa aqui é que o contrato de concessão garante a entrada em operação das instalações de transmissão e o início de recebimento da receita de forma independente das demais, e esse fato não foi analisado ao longo do presente processo. Pode passar, por favor. Mais uma. Teve um quinto cenário ainda, em agosto de 22, para ilustrar. Pode passar. Então, como pedido aqui, é que a pendência identificada pelo ONS seja reconhecida como uma pendência impeditiva de caráter sistêmico, uma PCS, portanto, seja reconsiderada a decisão de negativa dos TLRs e a consequente anulação do despacho SRT 91,
de maneira, então, que possa ser reconhecido o direito da Mantiqueira de ter os TLRs emitidos em seu favor e de fazer jus ao recebimento da receita a partir da data de disponibilização das instalações de transmissão objeto dos pedidos de TLR. Muito obrigado. Obrigada, Vitor. Procuradoria? Obrigado, senhora diretora. Nesse caso, também não há manifestação da Procuradoria. Então, acho que eu vou passar a leitura. Não pedi apresentação técnica. Esse caso tem diferenças, mas tem similaridades com um processo que a gente apreciou na semana passada, né? Que também é sobre seccionamento. Então, vamos para os parágrafos 11. Trata-se de análise do recurso administrativo interposto pela Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 91/2023, emitido pela, então, Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão, que indeferiu o pleito da recorrente de reconsideração das negativas de emissão pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico dos termos de liberação de receita para funções de transmissão outorgados pelo contrato de concessão 5 de 16. Cabe enfatizar que a diretoria colegiada já apreciou caso similar nos termos do despacho 1819 de 24, em que ficou consignado o entendimento de que não cabe TLR, tampouco excludente responsabilidade em decorrência de não implantação de seccionamentos de linhas de transmissão. Dessa forma, adianto minha concordância com a STD nos termos do despacho 91 de 23. Vou passar para o item 23, por favor. O pleito foi avaliado pela, então, SRT, oportunidade que concluiu que os TLRs solicitados se tratavam de funções de transmissão que não puderam ser integradas ao SIM devido à ausência de obras pertencentes ao contrato de concessão 5 de 16, e não por restrição sistêmica, como alega a transmissora. Nesse sentido, tal entendimento foi consolidado por meio do despacho 91 de 13 de janeiro de 23, em que a, então, SRT deferiu o pleito da transmissora de emissão de TLR relacionado aos empreendimentos citados. Ocorre que, em recurso ao despacho 91 de 23, a Mantiqueira reiterou as justificativas de seu pleito inicial e solicitou novamente a emissão dos TLR junto à ANEEL para os empreendimentos dispostos na tabela 1, com as respectivas datas de solicitação ao ONS em que pleiteiam a liberação da receita. Em suma, a Mantiqueira alega que a impossibilidade de integração das funções de transmissão decorre de uma pendência sistêmica e não da pendência impeditiva própria, como analisado pela SRT, e que, portanto, seria um risco não imputável à transmissora. Entretanto, conforme apresentado na nota técnica 3 de 23 da SRT ANEEL, percussora do despacho 91 de 23, para todos os casos que a Mantiqueira solicitou TLR, o ONS apontou que os impedimentos para a entrada em operação são devidos às obras de responsabilidade da própria Mantiqueira, relacionadas à ausência de seccionamento de linhas de transmissão de responsabilidade da recorrente. Primeiramente, esclarecemos que o impedimento de entrada em operação das funções de transmissão, objeto dessa solicitação de TLR, é causado pela não entrada em operação das demais funções de transmissão integrantes do mesmo contrato de concessão 5 de 16, que se encontra atrasado em relação à data de entrada em operação determinada em 4 de março de 21. Dessa forma, entende o ONS e a STD que era a responsabilidade da Mantiqueira realizar esses seccionamentos, de modo que a ausência deles se caracteriza como pendência impeditiva própria da Mantiqueira, pois impossibilita a operação integrada das funções de transmissão objeto do contrato de concessão, conforme definição estabelecida no módulo 1 das regras de transmissão. Pode descer. E aqui tem, nas pendências impeditivas próprias. Assim, a STD conclui que a situação se caracteriza como pendência da própria recorrente para entrar em operação comercial dessas instalações, e, por isso, não cabe a emissão de TLR para os integrantes das obras solicitadas pela transmissora. E aqui vem o ponto, então, trazido na sustentação oral. Além disso, a Mantiqueira reitera que as instalações são empreendimentos separados do contrato de concessão, que o contrato permite entrar em operação comercial independentemente das demais instalações, e que não há previsão de ordenamento de entrada em operação comercial. Sobre o tema, apresento o que dispõe a cláusula 6ª do contrato de concessão, afirmado pela recorrente. E aqui tem, então, na entrada... Então, essa é a subcláusula... Desculpa, cláusula 6ª, 10ª subcláusula, que foi a que foi lida aqui pelo Vitor. Na entrada em operação comercial de parte das instalações, independente das demais, a transmissora terá direito às seguintes parcelas da RAP. Desce, por favor. De fato, a transmissora faz jus ao recebimento da participação proporcional da RAP para determinadas instalações a partir da entrada em operação comercial. No entanto, a operação comercial do empreendimento licitado não ocorreu,
seja com pendências ou de forma definitiva. A pendência impeditiva da mantiqueira, uma vez que os seccionamentos necessários para a consecução das obras estão no escopo de execução de seu contrato de concessão e visam a integração das funções de transmissão ao Sistema Interligado Nacional, conforme estabelecido na primeira subcláusula da cláusula segunda, que trata do objeto. E aqui, então, aqui consta, né, todas as funções de transmissão que fazem parte do contrato. Pode descer, por favor. Os seccionamentos constam aí, tá vendo? Importa destacar que a definição de termo de liberação de receita, que exige a necessidade de comprovação das pendências sistêmicas ou das pendências impeditivas de terceiros, bem como de ausência de pendência impeditiva própria, conforme disposto no módulo 1 das regras de transmissão. Então, está aqui, né, o termo de liberação de receita. Esses critérios de entrada em operação estão descritos na seção 3.2 do módulo 3 das regras de transmissão, aprovada pela Resolução Normativa 905 de 20, no que tange a liberação de receita. Então, fala lá que a liberação de receita, que o TLR deverá ser emitido se o ONS reconhecer a existência de pendências impeditivas de terceiros ou de pendências sistêmicas, e a solicitação do TLR deverá vir acompanhada de declaração da transmissora de inexistência de pendência impeditiva própria, após a conclusão de todos os testes possíveis de serem executados. Observa-se que, dentre as condições supracitadas, o ONS corroborado pela SRT não reconheceu nem as pendências sistêmicas, nem a impeditiva de terceiro, identificou a existência de pendência impeditiva própria em função dos seccionamentos não implantados. Em decorrência da pendência impeditiva, sequer era possível a realização dos testes de integração das funções de transmissão objeto da concessão, que também é condição para a liberação da receita. Vou além, a caracterização das pendências sistêmicas é irrelevante nesse caso, uma vez que a transmissora possui pendências impeditivas próprias. Frisa-se que a pendência impeditiva própria é caracterizada objetivamente, sem qualquer obscuridade ou juízo de valor, apenas constando se a função de transmissão ou grupo de funções de transmissão estão aptos ou não para entrar em operação comercial. Não há espaço para interpretações jurídicas e regulatórias, tratando unicamente da constatação da situação fática. Assim, é indiscutível que as pendências impeditivas próprias da mantiqueira, relacionadas à não implantação dos respectivos seccionamentos, desencadearam a impossibilidade da operação em testes integrados ao SIM e da consequente entrada em operação comercial das instalações concedidas. Ademais, impossibilitaram as emissões dos TLRs, visto que, conforme definido nas mencionadas regras de transmissão, essa emissão ocorre quando a transmissora conclui a implantação do empreendimento licitado, situação caracterizada pela inexistência de pendência impeditiva própria, embora não possa integrá-lo ao SIM, devido à existência de pendências impeditivas de terceiros ou pendências de caráter sistêmico, o que não ocorre no presente caso. Portanto, a ausência da conclusão das obras de seccionamento caracteriza-se como uma pendência impeditiva própria, da própria mantiqueira, para entrar em operação comercial e, portanto, as restrições e ou indeferimentos para as intervenções pelo operador para a implantação das obras não se caracterizam como pendências de caráter sistêmicos ou pendências impeditivas de terceiros, uma vez que a integral implantação dessas instalações é obrigação assumida pela transmissora com a concessão, conforme disposto na segunda subcláusula da cláusula 4ª do contrato de concessão. Está transcrito aqui. Essas intervenções fazem parte do escopo das obras cujo risco está alocado ao negócio de transmissão, conforme disposto na primeira subcláusula da cláusula 16ª. São riscos de responsabilidade exclusiva da transmissora, né, a identificação do objeto contratado, pode descer, e a gestão da obra, incluindo a construção. Dessa forma, o empreendedor está ciente dos riscos do negócio em sua oferta, que, segundo o próprio contrato, clarifica a importância da identificação do objeto contratado, além da fase de construção, principalmente quando se tratar de seccionamentos de linha de transmissão, cujas intervenções requerem a aprovação do ONS e a solicitação formal conjuntamente com o responsável da linha a ser seccionada, conforme estabelecidos no item 2.3 da seção 3.2 das regras de transmissão. Está aqui transcrito, pode descer. Por fim, a gestão da obra é obrigação do empreendedor, não devendo o regulador ou o operador interferir em suas atividades e tomadas de decisão. A solução para a implantação do empreendimento que lhe foi outorgado é uma escolha da transmissora. Nesse sentido, ela deve responder por suas consequências. Em face do exposto, conclui, em consonância com o STD, por conhecer e, no mérito, negar provimento
ao recurso interposto pela Mantiqueira Transmissora, de modo a manter a decisão exarada por meio do despacho 91 de 23, que indeferiu o pleito da transmissora de emissão do termo de liberação de receitas relacionado a empreendimentos apresentados. Dispositivo. Diante do exposto e do que consta do processo, voto por conhecer, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Mantiqueira Transmissora de Energia S.A., em face do despacho 91 de 23, emitido pela Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão. É o voto. Em discussão. Então, seguimos em votação. Eu voto com a relatora. Eu acompanho também o voto da relatora. Então, declaro que, por unanimidade, a diretoria colegiada da ANEEL decidiu por conhecer e, no mérito, negar provimento ao recurso administrativo interposto pela Mantiqueira Transmissora de Energia S.A. em face do despacho 91 de 2023, emitido pela, então, Superintendência de Regulação do Serviço de Transmissão SRT. E, com isso, concluímos a pauta. Então, com isso, finalizamos a reunião. Agradeço ao diretor Tille, diretor Mosna e aos demais presentes e aqueles que nos assistem pelo canal do YouTube. Boa tarde. Boa tarde, até logo.